quando aconteceu todas essas bizarrices aí, né? Essa mutilação. Na mutilação de animais, o que chama atenção também são os cortes, às vezes serrilhados e cauterizados, né, em alguns desses animais, né? Seja vaca, seja ovelha. Só respondendo o que o... Isso aqui é a pele? Isso é a pele do animal e ela é cauterizada. Depois de uma cirurgia que hoje cauteriza, em vez de costurar. E esse do Guarapiranga, então, ele seria um dos únicos... Não, tem vários. Caso raro de ser humano nesse caso. Não, tem vários. Tem vários casos, mas assim, são mais raros do que animais. Certo. São mais raros. Ó, isso aqui, por exemplo, é em Pedro de Toledo, ó, 94. Ah, não, esse aí é o que você tá... Nós vamos falar do Pedro de Toledo daqui a pouco, que é um caso mais bizarro, então esconde né? aí, esconde aí. Olha o bicho aí. Dá spoiler. Mas ó, olha que interessante esse caso aqui, dessa vaca. Você percebeu que é meio quadrado o corte? E é tudo cauterizado em volta, ó. Eles retiraram só o úbere, né? Só as tetas da vaca. Qual seria a intenção, né? Então, aí a gente fica... isso daí não tem uma explicação lógica. Né? Depende, de novo. Ô, Sacani, o que você acha que é isso? Sei lá, cara. Se for alienígena, eles estão estudando mesmo, né? Então, eu de novo eu penso assim... Porque é muito parecido, né? Estudar? Sim. Né? Será que eu não estou estudando as espécies aqui? Eu vi que eu tentando entender, por exemplo, a gente pega às vezes a amostra de sangue, às vezes pega um rim, né, tal. Mas aqui tem umas coisas assim, um corte no rosto. Então, mas é o tal da nossa régua. Talvez pra gente isso não faça sentido, talvez pra eles façam. Então, agora, será que é um predador, né? Será que é um churrasco um com algumas partes aí alienígena, né? Na época do chupa-cabras, lá, teve um Mas caso lá que bizarro. o Machado trouxe. Eles encontraram um pato que não tinha um buraco no peito que era em forma de tampa, tanto que ele conseguia abrir, não tinha o coração, não tinha uma única gota de sangue no pato. Nada. E ele estava todo molhado. O molhado parecia que o sangue tinha se tornado água. Então, mas no caso do chupacabra, eu vi muita explicação de especialista, biólogo, falando que tipo... mas não encontravam sangue nos animais. Mas por quê? Porque esses animais ficam um tempo mortos, então eles ficam rígidos. Não tá... Isso que é o legal. O pato tava fresco. Tá fresco? Fresco. Porque boa parte dos que foram examinados, eles estavam rígidos, aí o sangue não sai e mesmo. no documentário você vê, a veterinária, ela abre o pato, ela mostra pra você assim, ó. Foi um caso de Praia Grande, não foi? É dos patos, eu lembro da cidade. Praia Grande. Tava fresco, cara. E não tinha uma única gota de sangue. E ninguém nunca conseguiu caçar um chupacabra. E não cheirava mal. Eles tentaram, o Machado fizeram uma armadilha. Fizeram uma armadilha, colocaram as câmeras. A armadilha foi feita com grade de portão. O Discovery Channel não tava lá pra registrar tudo? Naquela época. Não, ele registrou, só que alguma coisa mexeu na câmera, tirou e depois pegou o bicho e ainda estragou de uma armadilha. Isso era uma gaiola com grade de portão. Isso tá no livro. Grade de portão. Você sabe que não é uma coisa tão fácil de você amassar. É forte. E eles colocaram um pato lá dentro de isca. Seja lá o que for que atacou aquele pato e deixou o pato lá de fora do raio da grade, primeiro ele tirou a câmera de ângulo, depois ele arrebentou a grade levantou, cara. Ele dobrou a grade. Isso tudo é registrado em vídeo. Não, a câmera ficou pro lado. Tá. Mas aí depois eles... Alguma coisa virou. Alguma coisa virou e... Depois foi apurado. Aí eles chegaram lá, quando eles chegaram no dia... Assim, eles deixaram uma noite, eles chegaram no dia da manhã já tava assim. Tá. O pato tava do lado de fora, sem coração, sem sangue. A grade a grade fechou com o bicho dentro. A armadilha funcionou. O ser entrou, porque ela bateu e fechou. Aí ele Só que ele pegou torceu a grade, cara. Torceu a grade e saiu fora. Quem que tem força pra torcer uma grade de Isso portão? tá no livro Olhos de Dragão, do Carlos Alberto Machado. Se eu não me engano, tá R$2 na Amazon. Esse livro é muito bom porque tem inclusive análise do pelo do chupacabras também feito no Japão. É muito bom. E eles não conseguiram encontrar nenhuma espécie. Olhos de Dragão. Olhos de Dragão. São análises o quê? Só de fenômenos desse só tipo? Chupacabra. Só chupacabra. No Brasil. No Brasil. No Brasil, na década de 90. Com metodologia científica. Foi um muito bem feito. professor de faculdade, né, que
de universidade Sim. que fez, o Carlos Alberto Machado. É Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Aconselho Mas o livro. esse pelo do Chupacabra ele foi reanalisado por outras entidades? Que você falou que foi. Eu acho que a gente conversou sobre isso, né? Que Foi. Então, foi só no Japão, foi uma pelo que eu encomenda de uma sei. emissora de TV japonesa. Foi, porque era uma análise genética, né? Aham. E custa E caro custa pra caramba. muito caro. Então aí a televisão custeou lá. Custeou. Mas Isso. ninguém nunca teve interesse de pegar esse material e fazer uma. Uma segunda, não. Então, porque cientificamente o ideal é você fazer umas 3 análises Visão em por laboratórios pares, diferentes aquela e tal, coisa para ter essa confirmação, né? Aham. Mas que eu saiba, nunca foi feito. Mas eu tenho pelo de chupacabra. tem, Se né? alguém quiser, ainda tenho. Eu Dá ainda pra tenho analisar. esse pelo lá, dá para analisar. Tem um pouco de amostra Olha, lá. quem quiser aí, ó. Só que Aí, é bora bem aí. caro. Agora, deixa eu só falar mais uma coisa das mutilações. Alguns casos foi encontrado radiação em volta dessas carcaças, né? E muitas vezes em terrenos, por exemplo, que eram pantanosos, assim, ou que tinha algum tipo de lama, não se encontrava marcas de como o animal chegou até ali. Então, a impressão que se dá Foi é que o jogado, negócio foi jogado do alto ou largado ali. Não tinha pegada do animal. No lá. caso do Snip, por exemplo, que é a Lady Snip, né, que é aquele cavalo que aconteceu... Cavalo, gente, isso. Esse cavalo aqui, em Denver, que aconteceu? Em volta dele, as pessoas ficaram andando, olhando ali e tal. As botas ficaram com radiação. Eles não sabiam explicar de onde que vinha essa radiação. E os Esse aqui, órgãos vamos mostrar internos... Esse aqui, Cris, ó, porque esse aqui até dá pro pessoal procurar aí, que é o caso famoso, ó. o caso famoso do cavalo Snip. Cavalo Snip, que outro dia Que é lá a no Lady Flow Snip. até o pessoal tentou escrever, mas acho que escreveu errado. pra Escreveu procurar, ó. errado. É esse caso aí, ó. Denver, Estados Unidos, 1967. Caso do cavalo Snip. Tá, então, mutilações, elas são um fenômeno ligado aos OVNIs, porque geralmente Normalmente aparece tem OVNI avistamento, né? antes, ou durante, ou depois. Nos dias subsequentes, aparece algum tipo de fenômeno luminoso. E aí uma coisa pra vocês que pesquisam, são várias áreas distintas, né? Tipo, tem a área de mutilação, Tem é uma mutilação, área, isso. uma área. tem a área dos, vamos dizer assim, abduzidos. Sim, Seria um outro setor. um outro setor. Teria só tipo de avistamentos, tipo da Dona Mariquinha lá. Que ela Isso. não foi abduzida, mas ela Ela teve viu um muito contato, perto. Contatos diretos, né, de terceiro grau Isso com aí seria seres. um outro nicho outro aí de nicho, pesquisa, né? Que a galera faz, né? E tem a ufarqueologia, cara. Que E aí é pesquisa as coisas... a presença pinturas, né? de objetos ou pinturas Que rupestres dê a ou entender que são seres... que lembram seres, né, com capacete, alguma coisa assim, ou mesmo naves. Eu separei aqui só casos de algumas pinturas rupestres que lembram seres, né? Então, um Grey, né, com olho grande, né, um ser com capacete aqui, ó, no México, Sacane, na olha esse aqui Índia. da Guatemala. Tenta me explicar como que uma Olha civilização isso. daquela época São conseguiria vários imaginar lugares. um capacete com respirador. Mas aí o capacete com isso aí, pra Não, mim, não, olha é o tubo. muito- Olha o tubo. Olha o tubo na Guatemala. Olha o tubo saindo indo pra trás numa mochilinha. Eu conheço arqueólogos aí que não curtem muito essa narrativa. Não, tudo bem, mas, Aham. mas que Porque aí coincidência. é porque aí começa demais. a gente começa a interpretar muito com base nos... No aqui, viés. ó, Cris, só para mostrar pro pessoal, que é uma área dentro da ufologia, para o pessoal entender, que é a ufo-arqueologia, que estuda pinturas, que estuda monumentos, que estuda essas coisas aí Que pelo mundo afora. Poderiam, Poderiam né? ser. São imagens que são encontradas em rochas e tal, e que você vai e interpreta, né? Então, Antiquíssimas, Dá né? uma olhada nessa aqui, Antiquíssimas. E É que um poderiam ser capacete, contatos claramente. com os tripulantes desses OVNIs no passado, né? Por isso que quando se fala muito de que esses seres aí não evoluem, de repente a questão de tempo e espaço para eles é uma coisa diferente, que a gente não tem Mas como... pode ser o super trunfo também, né? Tipo, Sim, não, mas a gente é aquele negócio, a gente só tem a nossa régua pra medir. Aham. Então, se a gente tem que usar uma régua que não é a nossa, a gente tem que falar. Pode ser, não sei.
Então, já conversei com alguns arqueólogos, eles falam assim que é muito complicado a gente tentar Você não pode afirmar. Não dá pra porque afirmar, a mas gente é curioso, né? A gente não entende a cultura, os deuses que eles seguiam, as vestimentas. É um povo muito Então, antigo, né? Ou é alguma coisa relacionada à ufologia ou alguma coisa religiosa também, né? Alguma crença religiosa, mas é muito curioso a similaridade com os tripulantes Vamos dos pegar OVNIs. o próprio cristianismo. Vamos supor que acontece um apocalipse louco aqui na Terra, nuclear, qualquer coisa. Apocalipse da Bíblia do Brasil. Da Bíblia do Brasil, lá, o arrebatamento. O grande arrebatamento. Entre E 5 e 10 anos. E aí sobra algumas esculturas sacras, né? Do demônio e tal. Aí um cara lá no futuro, daqui a alguns tantos de anos, volta pra cá ou vem visitar a Terra e vê essas coisas e vão falar: nossa, tinha seres aqui com chifres, com perna de bode. Que seres que viviam aqui nesse planeta? Se o cara, se de repente dá um apocalipse, o cara vai escavar onde era Disney, vão falar que era um culto meio um rato, né? Então, por isso que é complicado a gente chegar, né? Porque, nossa, tinha homens ratos, que seres exóticos que tinham nesse planeta, sabe? Exatamente. E não era, né? Mas... Antes da gente falar aí do Pedro de Toledo, que é um caso legal, o Jorge do Batuque, grande Jorge, mandou a pergunta faz um tempo, ele vai lá no seu também, ele tá sempre aqui. Gostaria que o Edson fizesse uma analogia com um objeto em forma de bola de futebol americano relatado pelo Urangê Holanda, com objetos vistos na Argentina esse ano e também pelo piloto gaúcho em 96. Qual que é esse? Existe uma relação? É assim, o de 96, o piloto é o Haroldo Stendorf. Ele viu lá na Lagoa dos Patos, né? Um objeto, mas era um objeto mais em formato piramidal. É a piramidal dele, não é? Piramidal. Que você mostrou que E parecia que um ele abriu preto uma aqui, ó. tampinha em cima e saiu um objeto em forma de disco. Só que esse era gigantesco. Ele deu até uma volta com o avião dele. O pessoal na torre de controle, lá em Pelotas, viu esse negócio, né? Então, o caso dele, eu acho que não tem nada a ver com o objeto visto pelo capitão Urangê Holanda, né, que chefiou a Operação Prato. O do capitão Holanda era um objeto comprido e em formato de bola de futebol americano, né? E aí ele tem uma similaridade com outros casos. Ele citou que tinha janela, se eu não me engano, né? O Urangê. Tinha algumas coisas parecendo com luzes ali Isso. e tal, uns gominhos, né? E tem esse caso aí que aconteceu na América, né? Que foi um cruzeiro, o pessoal estava lá, vocês devem ter visto aquele objeto azul. Sim, sim. Ele lembra um pouco a descrição que o capitão Urangê Holanda da Força Aérea fez naquela época, né? Lembra. Mas se a gente pegar a casuística ufológica mundial, vai ter vários casos desse objeto em forma de futebol. É assim, não é tão comum, mas vez ou outra aparece. Até em Minas tem casos assim, em Iporanga tem charutoide também que já foi avistado. A gente chegou a falar com alguns matutos lá que contaram, só que eles falavam que viram de dia, né? E de dia ele não tinha essa luz, era alguma coisa mais cor de cobre, assim, meio amarronzada, né? Alguns às vezes mais metálico, né? Acinzentado para cinza chumbo, alguma coisa assim. De dia, né? De noite, geralmente são objetos luminosos.